Gente amada do Senhor, bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bem? Tranquilo? Alguém vai dizimar, entregar a oferta agora? Ótimo, vou pôr o meu data show, o meu computador aqui. Mas não é para você ficar ufa, não vai precisar entregar o dízimo, não. Só para usar o espaço, que é muito bom. Vamos lá, queridos. Vou pegar um aqui. Reverendo José Maurício Nepomuceno é um amigo contemporâneo do nosso seminário aqui, JMC. E somente ele é o culpado de eu estar aqui, tá bom? Se você depois ficar desanimado, mesmo com a oração poderosa do nosso irmão que acabou de falar, de eloquência, intrepidez, se nada disso aconteceu, o culpado você sabe quem é. É o seu querido pastor. Tantos pastores, colegas dele, muito melhor do que eu, ele foi escolher o último da fila. Mas nós estamos aqui para servir. Amém. Que bom. Irmãos, antes de eu colocar a nossa apresentação, já dei um trabalho. Ô, povo de Deus abençoado, tem até água aqui, joia. Antes, eu já quero agradecer os irmãos diáconos, a equipe de som, que eu já dei trabalho, né, para eles. Eu sou um camarada assim meio descontrolado, então eu preciso controlar as coisas na mão. Se não tiver na mão assim, fica uma bagunça. Então os irmãos prepararam ligeiro, povo bom é assim, rapidinho, prepararam aqui uma projeção. Eu não sei se os irmãos que estão no último banco, aí longe, se vocês vão conseguir ver. Mas, se quiser vir mais para frente, fica à vontade. Eu gostei desses bancos, estou doido para estofar os bancos da minha igreja. Imagine, pregar 1 hora com banco duro. É complicado. Teve gente que já tremeu. Não, mas é a escola dominical, fica na paz. Me disseram que eu só tenho 1 hora. Então fica tranquilo. Vocês já ouviram falar de William Shakespeare? Uma das peças teatrais desse dramaturgo do século XVI mais famosas é Hamlet, por causa de uma única frase. Todo o resto da peça talvez você nem viu, eu nunca assisti. Eu dei uma lida rapidez para ter certeza do que eu estou falando agora. Mas o to be or not to be, ou, translated please, ser ou não ser, eis a questão, é a frase mais conhecida, é a frase mais famosa do William Shakespeare nessa peça Hamlet. Só que eu acho que Shakespeare só errou no verbo. Não é to be or not to be. A questão que nos envolve, que envolveu Jonas, e a nossa irmã, ainda bem que foi Jonas, eu quase tremi ali, quando começou a falar de gente que crê ou não crê, né, e tal. Ela falou, Jonas, ótimo, nós vamos pegar um outro amigo de Jonas, num espaço de tempo bem distante, mas que cometeu o mesmo erro do que William Shakespeare. A questão não é to be or not to be, é to believe, crer ou não crer. Eis a questão. Eu gostaria de ver com os irmãos, por favor, não fique revoltado comigo, não fique chateado comigo, mas eu queria que você tivesse a coragem de sairmos do lugar comum e tentarmos fazer uma leitura um pouco mais detalhada deste homem de Deus. Está clareando, mas vai ficar fortinho daqui a pouco. O Gideão. Lembra do Gideão? Eu queria convidar os irmãos a olhar uma outra perspectiva não muito atraente da vida do Gideão. Não muito bonita deste homem. E eu queria que você fosse comigo para Juízes, capítulo 6. Nós vamos ver então esse outro lado, não muito atraente, não muito bom, de Gideão. Juízes 6, todos acharam? Sim. O seu pastor está viajando de férias mesmo? Então pode dizer sim aqui, tá?
Na minha igreja, os crentes têm que falar, que senão não adianta. Eu penso que está tudo dormindo. Imagine um pastor pensar que crente dorme na igreja. Que absurdo. Então, vamos lá. Você achou Juízes 6? Sim. Ótimo. Versículo 1 diz o quê? Por favor, leiam juntos, nessa voz bonita que Deus deu a vocês. O que é amado perante o Senhor, por isso o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Você sabe muito bem que a história dos juízes é uma história onde Deus está no governo teocêntrico, e Ele levanta sempre líderes, esses ditos chamados juízes. O que acontece aí, mais uma vez? O povo está perto de Deus? Não, longe do Senhor. E, portanto, qual é a característica de alguém estar longe de Deus? Essa pessoa não obedece à palavra de Deus. No livro muito legal de Missões Portas Abertas, que a nossa superintendente leu lá a parte de Jonas, ela terminou, e eu espero que você tenha prestado atenção, porque eu prestei atenção. Ela terminou dizendo que nós temos que ser as pessoas que conheçam o livro, creiam no livro e pratiquem o livro. Eu gostei da mensagem, devia ter pregado isso aí, pronto, ela matava o meu estudo, vou embora mais cedo, você também. Mas graças a Deus ela falou de Jonas. Quando nós não conhecemos o livro, não cremos no livro, a Bíblia, é claro, e não praticamos ele, nós estamos longe do Senhor. Mesmo nos dizendo crentes, mesmo dizendo que conhecemos a Escritura. Mais uma vez, os nossos irmãos de Israel estão assim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Castigo, Deus os entrega a inimigos. No caso, os midianitas. Sempre é assim. Sempre é assim. Deus sempre vai nos chamar a atenção para nós crermos nele. O interessante é que quando Deus chama o Gideão agora, é dentro desse contexto. Israel estava desobedecendo. Gideão está no meio disso. Muito bem. Então o que é que nós temos aqui? Juízes 6:1, o povo de Israel totalmente desobedecendo. Isso fez com que os midianitas se tornassem o castigo de Deus sobre eles. Ótimo. Vamos pular um pouquinho, até o versículo de número 6. Aqui, do verso 2, 3, 4, 5, você vê como é que era a ação dos inimigos contra Israel. Bom, no versículo 6 de Juízes 6, diz o quê? 6:6, por favor. Sim, Israel ficou muito debilitado com a presença desses midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Sempre foi assim. Quando que você clama buscando Deus? Quando? Quando pisar no seu calo. Quando você está passando lutas. Quando a tribulação chega. Quando tem um bando de gente enferma na igreja. E você ainda pergunta junto comigo: Senhor, mas precisava ser assim? Estamos com um irmão, só um exemplo lá na nossa igreja. Se você conseguir colocar na sua lista interminável de oração, o nome dele é Jefté. Esse senhor já virou o cabo da Boa Esperança muitas vezes. Ele está 1 ano entre, sai da UTI, vai para casa, vai para o hospital, UTI, 1 ano. Assim, problema cardíaco, pulmonar, um soluço que não passa e agora dores abdominais. Recebeu uma mensagem vindo para cá, um torpedo da sua esposa, Dona Maria. Pastor, ore de novo pelo Jefté, voltamos para o hospital, dores abdominais. O incrível é como esse homem ainda está vivo. E a gente vai lá dar a ceia para ele. Estamos aí, pastor. Deus sabe da nossa vida. Mas eu nunca vi, e eles também, um período onde tanto eles insistiram em oração e estar aos pés do Senhor. Em nenhum outro momento da vida deles, eles estão mais próximos de Deus do que nessa crise. Eu tenho uma outra senhora, Dona Geralda. Dona Geralda teve que pôr bolsa de colostomia, sabe o que é isso? E agora, então, chegou o momento de trocar, pôde fazer o intestino funcionar, a operação reversa. Bom, algo simples. Ela tem um marca-passo, tudo bem. Eu não vou dizer que ela tem mais de 80 anos, mas você já deve deduzir. Marca-passo, tal, vamos fazer a cirurgia de novo, o que dá? Complicação, ela fica na UTI. Filho de um grande diácono da nossa igreja, o Renatão.
E o Renato está lá, internet, nos grupos da nossa igreja, que são vários, dizendo, irmãos, olha, era para ela ter alta semana passada. E aí aconteceu isso. Nessa volta do intestino para o normal, tirando a bolsa de colostomia, um líquido vazou, deu uma infecção, Estamos esperando que Papai do Céu chame nossa mãe. E esse povo ora. E você, eu não fico olhando e-mail nas férias, eu estou de férias, né? Mas eu não consegui parar de contar. A cada minuto, o meu celular, que tem internet direto, eu não tirei, ficava plim, mais um e-mail, plim. Quando eu olhei, tinha uma carreira de 10, 15 do povo da nossa igreja dizendo, estamos orando, Renato, fique firme, estamos orando, Dona Geraldo, estamos orando, e o outro, estamos orando, o outro está viajando lá para Conchinchina, estamos orando, o outro não sei o que, estamos orando, olha, eu estou aqui no trabalho, estamos orando. Você só fica aos pés do Senhor e só clama quando tem pepino. Deus quer que nós creiamos nele, e Ele chama a nossa atenção para isso. É claro que o caso do povo de Israel é que eles desobedeceram, mas a forma sempre é a mesma. Deus vai mexer com a sua vida, Deus vai tirar o eixo da sua segurança, mover você da sua zona de conforto para o lugar onde você só tem uma coisa para fazer: clamar. Sabe qual é o melhor lugar que Deus coloca a gente que Ele ama? 4 letrinhas. Começa com P, termina com O. Quem é de interior aqui? Ninguém foi do interior? De qualquer lugar? Fiz uma hino que eles cantam aí, que uma senhora também estava assim, o lugar melhor do mundo é os pés do Salvador. Joia. Então, esse mês, eu tenho 83 anos, eu estava bem rápido. Deus abençoe a senhora, seu conservado. Nunca tomei um remédio. Glória a Deus. A partir de fevereiro, pra cá, aconteceu um Tá tomando tudo. coisa, de perca de 2 irmãos, uma semana. Ó, foi muita coisa. E eu acho que eu fico pior, porque eu nunca tomei remédio. Eu vejo minha bolsa cheia de remédio. A da senhora também. Dia 25. A minha tá cheia. Ó, dia 25 agora. Vai fazer um mês, que é difícil passar 5 dias sem correr no Vila-Lobos, que é um hospital. tem aqui. Sim. E é o que o médico manda eu ir, porque a pressão vai 22 quilos. E eu achando que era só a minha. Quando o pastor falou que a gente só fica mais perto do Senhor quando estamos numa situação dessa, eu concordo. Eu vi as férias, mas agora... É mais ainda, né? Não, pedindo. Inacreditável. Eu peço, Senhor, deixa eu ir. Eu peço. Tem hora que tudo que eu peço é para deixar eu não ouvir, não é nada. Aí 2 minutos, o senhor está ouvindo. Esse lugar, o melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. Quando é que Ele coloca você nos pés dele? A palavrinha de 4 letras, começa com P, termina com O, é... Hã? Aê, irmão. É no poço. Quando você está no poço da luta, quem já caiu em poço ou já olhou para um poço? Quando você está lá no fundo do poço, para onde você olha? Para frente, parede, atrás, parede, do lado, você olha para onde? E fica lá, dá até dor no pescoço, mas alguém precisa me ajudar, alguém precisa me tirar daqui. Como a gente é crente, Senhor, me livra desse negócio. Senhor, e a gente busca. E talvez a gente nunca saiba explicar, e não vai saber mesmo. E eu não vou chegar no céu para ficar, Senhor, me responda por quê lá, para com isso. Mas aqui a gente ansiosamente deseja saber, Senhor, por que esse negócio agora? Porque Deus quer que nós clamemos, que nós aprendamos a crer na palavra dEle, e isso basta. Sim. Pode, só não mata meu estudo, irmão. Brincadeira, leia. Foi de bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Benção. É na aflição que nós vamos aprender os decretos. Incrivelmente. Vocês estão querendo que eu já vá para a conclusão, mas tudo bem, não tem crise. Incrivelmente, o evangelho, o cristianismo propagado dentro do nosso país hoje não é esse.
é só, e continua sendo, incrivelmente, triunfalismo, prosperidade, tudo de bom. E aí quando crentes, ou que se dizem crentes, não vivem isso, e Deus só fala, crê somente, aí eles entram em crise. Aí eles não entendem o fundo do poço. Aí eles não compreendem as dificuldades. Aí simplesmente Deus quer transformar e quis transformar Gideão e quer transformar a gente em crentes maduros, não crianças, meninos e meninas da fé. Ele quer homens e mulheres maduros, prontos para enfrentar e poder concordar como o salmista que o nosso irmão relembrou. Foi-me bom ter passado pela aflição, para aprender os teus decretos, amar a tua palavra, obedecer. Bom, diante disso, você vê que o povo de Israel clama ao Senhor em Juízes 6:6. É o resultado do sofrimento. Vamos buscar a Deus. Depois, você tem Deus, através de um profeta, ele responde por que desse sofrimento. Versículo 7 em diante, Juízes 6, eu quero ler para os irmãos. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos a... não creu na palavra. A crise toda que vai culminar aí com a entrada do Gideão, nosso irmão aí, a crise toda é, o povo não crê na palavra, só na palavra de Deus, só no que Deus diz. O povo não estava crendo. E me parece que a crise deles é a nossa crise em muitos momentos da vida. Muito bem, queridos. Não creram, portanto, não obedeceram à palavra do Senhor. Vamos lá. Deus faz o quê? Agora entra o nosso irmão Gideão. Versículo 17 de João 6. Leiam, por gentileza. A uma só voz. O que diz? 6:17. Isso é o que ele vai começar a pedir. Um pouquinho antes está lá no 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. Aí ele pede um sinal. Quando ele clama ou pede alguma coisa para confirmar no 17 que os irmãos leram, Deus havia repetido no 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Presta atenção nesse conjunto 14 a 16. Vai na tua força, diz o 14, porventura não te enviei eu? Verso 15, ele reclama: eu não sei, eu sou muito pequeno, eu não tenho nenhuma expressão, nenhuma importância, eu estou com medo, não dá para ir. 16, já que eu estou contigo, é uma certeza, eu estou andando, vou andar com você, Gideão, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. A palavra de Deus confirma o que ele vai fazer. Me obedeça e eu estarei com você. Simplesmente isso. Me obedeça. A carga é grande, o trabalho é colossal. Nenhum crente é chamado para viver uma vidinha medíocre, de vir só de domingo, sentar num banco fofinho e depois passar o resto da vida fazendo o que você quer. Você não foi chamado para realizar seus sonhos. Você não foi salvo para ficar andando conforme os seus pensamentos. Você agora é servo do Senhor. Única atitude, única preocupação, fazer a vontade de Deus. Mas você já reparou como isso dá uma dor de cabeça? Fazer a vontade de Deus é conduzir uma família inteira, a sua, aos pés do Senhor. Se você é pai, vamos antes, pela ordem bíblica. Se você é solteiro, você tem que viver uma vida santa de solteiro para a glória do Senhor. Se você é casado,
Você tem que viver com o seu cônjuge para a glória do Senhor, obedecendo conforme o mandamento dele, para a glória dele. Se você tem filhos, a sua única preocupação não é se seu filho vai ser advogado, médico, dentista, cirurgião, plástico, vai ganhar X, morar na casa tal, e você já preparou o futuro do seu filho. Não, sua única preocupação é que seus filhos têm que ser servos e servas do Senhor. Ponto. O resto, Mateus 6,33, antes que alguém diga, não é? Essa igreja é boa, então deixa eu correr. O que diz Mateus 6,33? E todas as outras coisas. Deus vai dar. Se Ele der, ótimo. Se não der, amém. Salmo 23. É tão bom, pastos verdejantes, água de descanso. Mas, quando eu estou no vale da sombra da morte,